Bem, amigos, volte-se comigo nesta noite para o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, o capítulo de número 3, e o versículo de número 20. Apocalipse capítulo 3, este versículo de número 20, essas são palavras do Senhor Jesus Cristo ressurreto, onde Ele diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Jesus te chama. Há uma porta neste versículo, e aqui nesse texto, esta porta representa arrependimento. Em um outro livro da Bíblia, no Evangelho de João, essa figura da porta representa o próprio Senhor Jesus Cristo. E ali ele é chamado de a porta pela qual homens e mulheres necessitados podem ter acesso a Deus. E de fato, Jesus Cristo é uma porta, porque Ele é aquele que veio a este mundo para ser um mediador entre homens e mulheres necessitados, e Deus, e o céu, e a eternidade. Sem Jesus Cristo, da maneira em que nós nos encontramos neste mundo, nós não podemos ter um relacionamento com Deus, o nosso Criador, nem conhecê-lo, nem sermos abençoados por Ele, nem andar em Sua presença e ter comunhão com Ele, porque nós somos pecadores, pessoas separadas e alienadas de Deus, homens e mulheres manchados e marcados, como diz a palavra, por tantos pecados, por tanta rebelião, e nós carregamos a nossa culpa por esses pecados, e assim há um muro intransponível entre nós e Deus. Um muro que é construído e elevado a cada dia com os blocos de nosso pecado. Um muro que nos separa do conhecimento de Deus e da comunhão com Ele. E assim nós não podemos ver a Deus, nem conhecê-lo, nem sermos abençoados por Ele, enquanto a culpa de nossos pecados permanece em nós, enquanto esse registro de transgressões permanece aberto diante de Deus. Mas Jesus Cristo é essa porta que conduz pessoas a Deus, porque Ele é aquele que veio a este mundo para lidar com o problema do pecado, para perdoar o pecado e para reconciliar pessoas como você e eu com Deus. Ele veio a este mundo e por meio desta porta que é Jesus Cristo, você e eu podemos ter acesso ao nosso Criador e a certeza de vida eterna e ao céu, e a um lugar com Deus nas alturas, quando a nossa vida terminar aqui e nós subirmos à presença dEle. Se um dia nós buscamos e encontramos a Jesus Cristo, então nós podemos ter certeza deste acesso a Deus. Assim Jesus Cristo, esta porta, realmente descrita ali por João no Evangelho de João. Mas aqui, queridos, nesse capítulo de Apocalipse, a figura da porta é usada de uma maneira diferente. E ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, essa porta representa o nosso arrependimento diante de Deus. E abrir esta porta significa vir a Ele em arrependimento. Arrepender-se de meus pecados, isto é, confessá-los a Deus. Primeiro tendo reconhecido isto. Então vindo e me aproximando de meu Criador, através de Jesus, como que abrindo esta porta e confessando ao meu Senhor a minha necessidade de perdão e me aproximar dEle como uma pessoa necessitada espiritualmente, uma pessoa que necessita de salvação. Bem, como nós podemos ter certeza de que a porta aqui representa arrependimento? Bem, porque o contexto nos diz, observe o versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê, pois, zeloso, e arrepende-te. A porta que deve ser aberta no versículo 20 é uma porta do arrependimento. Bem, mas antes de nós prosseguirmos nessa passagem, deixe-me dizer algo muito importante. Esse texto foi escrito primariamente, inicialmente, isto é, a uma igreja na antiguidade, numa cidade que não existe mais, chamada cidade de Laodiceia. Era uma cidade que se localizava na antiga Frígia, atual Turquia, no sul da Turquia. E aquela era uma cidade muito famosa porque havia uma escola de medicina ali. E havia um grande comércio, um sistema bancário estabelecido ali, bem conhecido por todos naquela região. Era uma cidade famosa porque ali se produzia uma lã negra belíssima e também um tipo de colírio medicinal para os olhos. E as pessoas vinham de toda parte para aquela cidade, para o comércio, para tratamentos de todos os tipos. E ali fora fundada uma igreja. Era uma cidade rica, era uma cidade próspera. Nós lemos nos anais da história que houve um grande terremoto naquela região da Turquia.
E ali haviam muitas províncias pertencentes ao Império Romano, e quando aquele terremoto afetou aquela região, o imperador da época, o César da época, prometeu recursos para a reconstrução de todas as cidades, mas apenas uma cidade não aceitou o recurso, e essa foi Laodiceia, que reconstruiu a si mesmo com seu próprio ouro, uma cidade extremamente rica e próspera. E aquela igreja, aquelas pessoas que viviam naquela comunidade, em um ambiente rico e próspero, aos poucos foram se acomodando ao ambiente mundano, e se tornando letárgico, e as atrações desta vida, e os dos confortos e prazeres e lazeres começaram a atrair a atenção daqueles crentes em Jesus, e eles se tornaram inoperantes, sem zelo, sem amor por almas, vivendo mais para a vida aqui do que para a vida futura. E o Senhor Jesus Cristo, como que através de João, escreve àquela igreja, e chama esta igreja ao arrependimento, e diz a elas: porque és morno, nem frio, nem quente, isto é, usando um elemento da cultura daquele povo. A água, não existia água potável naquela cidade. Vinha por aqueles aquedutos romanos, e quando chegava na cidade já era morna, não era fria, boa, nem quente, proveitosa, mas porque és morno, vomitar-te-ei. Uma igreja que se tinha tornado mundana, e aqui é um chamado ao arrependimento a esta igreja. Bem, essa é a aplicação primária dessas palavras. E essa carta é o chamado do Senhor Jesus Cristo ao arrependimento para aquela igreja, para que mudem de atitude, para que se voltem ao Senhor e primeiramente o busquem e vivam como crentes e se desenraizem neste mundo e vivam vidas voltadas para Deus de fato. Mas, queridos, nós não erramos nesta noite se nós aplicarmos essas palavras a cada um de nós antes da conversão. Porque isso foi registrado aqui não para a nossa curiosidade sobre algo que aconteceu na antiguidade, mas para cada um de nós. E assim nós não erramos em aplicar este versículo 20 à nossa situação. Veja o que ele diz a cada um de nós: eis, isto é Jesus, que estou à porta e bato, chamado ao arrependimento. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se arrepender, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Agora mais um ponto importante antes de prosseguirmos também. Não pense que este versículo está falando sobre o poder ou sobre a capacidade humana de homens e mulheres para se salvarem, para se reconciliarem com Deus. Não pense que esse texto está dizendo que Cristo Jesus, o Rei da Glória, é um refém da vontade dos homens e que Jesus, coitadinho, está do lado de fora, batendo nessa porta e se sentindo miserável porque as pessoas não querem abrir e entregar o seu coração a Ele, e que homens e mulheres estão no controle de sua própria salvação e que eles decidem quando podem ser salvos. Oh, não, amigos. Jesus Cristo é o Salvador. E se Ele não tomar a iniciativa de lidar com cada um de nós, em um determinado momento de nossa vida, abrir os nossos olhos para a nossa condição, nós jamais o buscaríamos, nós jamais teríamos o perdão de nossos pecados, se Deus, primeiramente, não tomar o passo inicial em direção a um homem e uma mulher. Nós jamais buscaríamos a Deus, nem jamais reconheceríamos a nossa necessidade de arrependimento e de perdão e de salvação. Bem, o que este versículo está ensinando, quando aplicado a cada um de nós antes da conversão, é sobre a responsabilidade dos meus atos e dos teus atos. A consequência da nossa rejeição de Deus e do Senhor Jesus Cristo, a consequência pessoal de cada um de nós, de mantermos essa porta trancada e Deus fora de nossa vida e vivemos longe dEle. É isso que este versículo está ensinando. Que eu me tranco, isto é, por trás de uma porta, para viver como se Deus não existisse, para viver como se Ele estivesse fora da minha vida, e eu não tivesse que lidar com Ele, e eu não tivesse que prestar contas a Ele um dia. Eu tranco esta porta, e eu sou responsável por isso. Eu sou responsável por me manter longe de Deus por tantos anos, e pela consequência de minha rebelião, e pela consequência de meus atos, por me manter separado de Deus, sem perdão, sem vida. Esta é a implicação destes versículos. E essa é a ideia dessa ilustração da porta. Bem, somos nós que nos trancamos para o lado de fora do reino de Deus, porque nós preferimos viver as nossas vidas em nossos pecados, em nossa indulgência, em nosso controle de todas as coisas, em nossa autossuficiência. Nós nos trancamos para fora do reino de Deus. Todavia, há um terceiro elemento muito importante. Me perdoe delongar essa introdução, mas o foco dessas palavras não é sobre permanecer longe de Deus.
É sobre os benefícios de respondermos ao chamado. É sobre o benefício de abrirmos a porta em arrependimento e crermos em Cristo. Respondermos ao seu chamado de arrependimento e fé. Esse versículo fala sobre os benefícios de abrirmos a porta, isto é, de reconhecermos o nosso pecado diante de Deus, de ouvir a sua voz e de responder. Então o resultado é reconciliação, é perdão, é vida, é céu, é eternidade, é graça e favor de Deus em tua vida. Esse é o foco desse versículo. Eu gostaria que você não perdesse de vista ele. Bem, atente para essas palavras do Senhor Jesus Cristo. Elas são muito importantes. Elas falam a minha alma e elas falam a sua alma também. E elas começam aqui, versículo 20. Eis que estou à porta, diz o Senhor Jesus Cristo. Observe essa partícula, eis. Eis, veja, eis aí, observe, examine. Ele chama a sua atenção, ele chama a minha atenção. Você e eu, veja a sua situação, eis aí, atente para a condição espiritual de tua vida, veja como ela está, a condição de tua vida, examine a tua vida. Bem, a tua vida e a minha é comparado aqui nessa passagem como uma casa. E Cristo Jesus como que se coloca fora desta casa, diante desta porta, e Ele chama você e a mim, e nós nos trancamos dentro desta casa, nós nos trancamos dentro dessa vida, para que Deus permaneça do lado de fora. E por muitos anos você tem vivido a sua vida assim, e eu vivi a minha vida assim, como se Deus não existisse, como se não houvesse um Senhor, como se Ele não tivesse o direito sobre mim, não houvesse um Criador neste mundo. Você dizia crer em Deus, e se alguém te parasse numa esquina, na rua, no trânsito, e te perguntasse: você acredita em Deus? Você diria: claro, eu acredito em Deus, eu creio na existência de Deus. Porém você seguia a cada dia como se Ele não existisse, como se Ele não tivesse interesse ou direito sobre a sua vida. Você vive de domingo a domingo como se Ele não fosse real. Nada mais do que um ateu prático, ainda embora diz crer em Deus, vivendo como se Ele não existisse, sem nenhum relacionamento com Ele, sem conhecê-lo, sem ter orações respondidas, como se Ele não tivesse uma vontade, um propósito para a tua vida, como se Deus não fosse o Rei, Senhor, como se você não tivesse uma alma, como se não houvesse um dia de prestar contas a Deus. Assim você tem vivido talvez por tantos anos, como se não houvesse um pare último e um ponto final na jornada, como se a vida fosse sempre continuar, como se eu não tivesse que prestar contas ao meu Criador um dia. Assim nós nos trancamos por anos e anos e anos, longe de Deus. Amigos, a vida pode ser comparada a uma casa. E essa casa, esta vida, possui uma porta, a casa de tua vida. Qual é o estado da casa de tua vida? Onde nós nos trancamos para viver longe de Deus. Qual é o estado dela? Bem, talvez você seja uma pessoa jovem nesta noite, e olhando por fora dessa casa, você diga a si mesmo: bem, essa é uma casa maravilhosa, porque eu tenho saúde, e eu tenho juventude, uma medida de saúde, e eu posso ir a certos lugares e correr. Eu nunca fui ao médico, eu vou raramente ao médico. Você olha do lado de fora, e se você vê que tudo está bem com esta casa, qual é o estado, eu pergunto nesta noite, da casa de tua vida? Você olha pelo lado de fora e você vê que ela está muito bem. Mas, amigos, dentro de você, como vai a tua vida? Segundo a palavra de Deus, o ensino do Evangelho, da palavra de Deus, é que esta casa por dentro dessa casa as coisas não estão bem. Na alma, no coração, nos pensamentos de cada pessoa, de cada homem e mulher neste mundo, o estado da casa é muito mau. Há podridão dentro dessa casa. Há insetos e vermes, há mofo e a poeira. E as vigas estão se decompondo, e as telhas estão quebrando, e a sujeira, há baratas e ratos de pensamentos torpes, há todo tipo de coisa nociva. Por dentro as coisas não estão bem, de acordo com a palavra de Deus, porque cada um de nós é um pecador aos olhos de Deus. Porque cada um de nós nesta noite possui depravação dentro de nós. Cada um de nós há inveja em nosso coração, há ciúme em nossos corações,
a rebelião contra Deus, a pensamentos maus, a sentimentos de morte, de revanche contra pessoas. Há dentro de nós tanta cobiça, tanta malícia e muita mentira dentro de cada homem e mulher neste mundo, porque nós somos pecadores contra Deus. E em nossos pensamentos, e em nossas palavras, e em nossos sentimentos, e em nossas atitudes, todos nós somos pecadores aos olhos de Deus, e Ele sabe tudo sobre cada um de nós. O que nós temos vivido, o que nós temos falado, por onde nós temos estado, e nós temos o caráter moral, será que temos para agradá-lo? Oh, amigos, por causa disso, é que nós precisamos do perdão de Cristo Jesus, e nos arrepender diante dele de nossos pecados, porque sem essa atitude, sem esse passo de arrependimento, sem que eu abra esta porta, eu jamais encontrarei a Deus. Você escolhe tirar Deus de tua vida, e você não deseja Ele nesta vida, então você não o terá aqui, nem o terá na eternidade. Será que nós percebemos o que nós fazemos com a nossa alma eterna? Bem, por fora da casa, tudo parece estar em condições excelentes, mas a ilustração implícita aqui neste versículo 20 diante de nós é que as coisas vão de mal a pior por dentro dela, e o Senhor Jesus Cristo bate na porta desta casa. Bem, uma vida breve, a vida sem Deus, é uma vida sem propósito, porque se eu não conheço a Deus, se eu nunca o busquei, se eu nunca tive o meu pecado perdoado, então encontrei reconciliação com Deus, eu não conheço o propósito da minha existência. Eu não sei qual é o sentido de estar aqui. Eu não sei para onde eu estou indo. Eu não sei quanto tempo eu vou viver. É uma vida sem propósito. É uma vida espiritualmente solitária. Porque Cristo não está ao meu lado. Eu não tenho um amigo no céu que interceda por mim. Nem um Deus para me guiar e me conduzir nesta vida. Porque eu me tranquei para o lado de fora e preferi viver como se Deus estivesse do outro lado. Amigos, se nós formos honestos com nós mesmos, diante de Deus nesta noite, esta é a condição de nossas almas. Até que nós busquemos em Jesus Cristo o perdão e a reconciliação e a certeza do amor de Deus sobre nós. Ele diz, eis, veja aí a tua vida. Eis que estou à porta, diz o texto. Atente, ele diz, eu estou chamando, ele está dizendo. Mas quem é que está chamando do lado de fora dessa porta? Uma pessoa ordinária, um carteiro que bate a porta, um vendedor, alguém interessado em teus bens? Não, amigos. Quem é que está incomodando a nossa consciência dia e noite a respeito de nossos pecados? Para que eu busque enquanto há tempo e eu volte a Ele enquanto há tempo. É Deus, o Criador de todas as coisas. Aquele que me deu um corpo e uma alma e um tempo para viver nessa terra, e tempo e oportunidade de arrependimento, é o Senhor da glória que bate nessa porta. É Ele, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santa Trindade, o Deus eterno e glorioso que se fez homem, aquele que um dia andou neste mundo, aquele que falou um dia, como homem jamais falou ou pregou. Ele é o Senhor da glória. Ele é aquele que trouxe todo o universo à existência simplesmente pela palavra do seu poder. Aquele que preparou o meio de salvação. É Ele que chama. É Ele que bate nessa porta. É o Senhor Jesus Cristo, que com amor tão grande e genuíno veio a este mundo para morrer e sofrer. Que realizou tamanhos atos de compaixão. Que curou e transformou pessoas. Que urgia ao coração dos homens pelo seu ensino, pela sua doutrina. É o Senhor Jesus Cristo, Deus de misericórdia, que se fez homem. Mas não se iluda, Ele é também o Rei da glória e o juiz de toda a terra. Ele é aquele diante de quem nós teremos que prestar contas. É Ele que irá julgar. É Ele que irá condenar realmente. Ele veio como Salvador um dia, mas um dia Ele voltará com juiz sobre este mundo. Mas o que nós fazemos? Ele diz, eis que estou à porta e bato. E o que nós fazemos? Nós fechamos a porta. E nós dizemos a Ele, eu prefiro viver a minha vida. E por tantos anos nós seguimos no controle de nossa vida, desejando que Deus não interfira e que não lide conosco. E nós fechamos essa porta diante de Deus por anos e anos e anos e anos. E rejeitamos nos arrepender.
e rejeitamos reconhecer a nossa necessidade de perdão e confessar a Ele os nossos pecados, quão duro e obstinado nós podemos ser. Oh, amigos, há uma porta trancada que nos separa de Deus, e fomos nós que trancamos essa porta. É como uma porta imensa. Eu penso sobre uma porta da antiguidade, feita de madeira sólida, grossa, rígida, pesada, difícil de ser aberta. E ele bate nesta porta e diz: eis que estou à porta. Essa porta é o emblema da nossa obstinação contra Deus. É como uma barricada que nós levantamos voluntariamente para que Ele viva do outro lado e eu aqui a minha vida. Oh, mas essa porta também é uma porta de arrependimento e de salvação. Se você simplesmente reconhecer a tua necessidade e abri-la e se arrepender nesta noite, deixe-me embelezar um pouco essa metáfora, porque é uma mensagem tão tremenda, para que você perceba melhor o sentido desse texto. Aqui estou eu, nesse ponto da minha vida, um homem adulto, um senhor de certa idade, ou um jovem, ou uma moça. Aqui estou eu, me trancando do lado de fora, trancando a Deus do outro lado da minha vida, e há uma porta pesada e rígida entre eu e Deus. E eu tranco essa porta com ferrolhos imensos, ferrolhos de aços, e grandes e pesados. E esses ferrolhos estão enferrujados, porque há muito tempo eu tranquei essa porta. Oh, e não é apenas um ferrolho, uma porta pode ter um ou dois ferrolhos, são muitos os ferrolhos que eu passei nessa porta para manter Deus decididamente fora do meu escopo, da minha vida. Vários ferrolhos. E essa é a situação de cada um de nós antes da conversão. Bem, aqui está um desses ferrolhos que eu passo nessa porta e fecho e a mantenho trancada, colocando Deus do lado de fora da minha vida. É um ferrolho ou uma atitude que diz o seguinte a Deus. Está escrito isso nesse ferrolho: eu não tenho necessidade dele, de Cristo. Passo esse ferrolho. Eu não tenho necessidade de Jesus Cristo. Eu não preciso dele. Essa é a minha atitude. Está escrito nesse ferrolho. E você fecha essa porta e nós dizemos, talvez nós não digamos isso verbalmente, mas é o que nós pensamos e sentimos. E nós dizemos em nosso coração: eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Jesus Cristo. Eu não sei quem é Jesus Cristo, um homem que viveu há 2000 anos atrás. Quem é Jesus Cristo? Eu não conheço. Eu não creio na existência de Deus. Eu não creio na existência da alma. A Bíblia é um livro escrito por homens, cheio de erros, tantas traduções. Eu não tenho nenhum juiz, eu não acredito em um dia de prestar contas a Deus, eu não tenho uma alma. Eu não acredito que a alma é eterna, que ela siga, que depois da morte já tem alguma coisa, ou existe alguma coisa. Ou eu não acredito na alma. Jesus Cristo, quem é Ele? Quem é Jesus Cristo? Não significa nada para mim. Eu não sei quem é, eu não estou interessado em buscar. Se eu ouço alguma coisa, eu registro, mas eu não vou abrir a sua palavra, eu não vou buscá-lo, eu não vou me aproximar dele para ouvir o Evangelho. Eu fecho esse ferrolho e deixo Cristo Jesus do lado de fora da minha vida. Eu não o conheço, eu não me interesso por Ele, eu não sei que Ele é o Deus que trouxe o universo à existência. Eu não sei que Ele é o Deus de misericórdia que veio a este mundo. Eu não sei que Ele é o Deus que se fez homem, a segunda pessoa da Santa Trindade, e viveu uma vida perfeita neste mundo para salvar pecadores. Eu não sei que Jesus Cristo é o Senhor. Eu não sei do seu imenso amor por pecadores. Eu não sei que veio a este mundo Jesus Cristo para ser o mediador entre pessoas como nós, pessoas que jamais podem entrar na presença de Deus por nossos pecados. Eu não sei sobre essas coisas, que Ele é perfeito, que Ele é maravilhoso, que Ele é tremendo, que Ele é o Deus eterno que se fez um de nós para que nós conhecêssemos a Deus, que Ele já veio, que Ele já cumpriu tudo o que é necessário para a salvação de uma pessoa. Eu não sei que Ele está cheio de misericórdia e bondade e que Ele recebe pecadores, mesmo um pecador como eu, que Ele andou neste mundo com tamanha compaixão. Eu não conheço a Jesus. Eu me tranco para longe dEle. Mas Ele não significa nada para nós, amigos.
Será que não é nada para você que o Filho de Deus devesse vir a este mundo? Será que isso não faz pelo menos você pensar que a tua boa obra e religiosidade jamais podem te garantir um acesso a Deus, que foi necessário que o próprio Deus viesse a este mundo e que se Ele não viesse, nós jamais teríamos perdão e salvação? Oh, eu não creio em Jesus, eu não conheço a Jesus, eu não sei nada sobre Ele realmente, eu tenho certas ideias, imagens folclóricas na minha mente sobre Jesus Cristo, eu não creio nele, eu creio em dinheiro, eu creio em pessoas, eu creio em relacionamentos, eu creio em coisas que eu posso tocar e construir e adquirir e possuir. Eu creio nessas coisas. Eu creio na bondade humana. Eu creio na beleza da arte, da natureza. Eu não creio em Jesus. Ainda embora eu tenha uma alma eterna, ainda embora um dia eu me apresentarei na presença dele para prestar conta, ainda embora eu terei que encará-lo como Senhor e Juiz e prestar contas a Ele, eu fecho esse ferrolho. Eu não preciso dele, eu digo, mas aqui está um outro ferrolho que às vezes nós passamos nessa porta, para me manter fora de qualquer noção de Deus. E está escrito neste ferrolho o seguinte: eu consigo sem Jesus. Esse é um ferrolho muito orgulhoso. Nas minhas coisas, naquilo que eu desejo alcançar nesta vida, adquirir, o ponto em que eu quero chegar, eu consigo me dar muito bem sem o Senhor Jesus Cristo. Eu não preciso do auxílio dele, eu não preciso orar a Deus, eu não preciso de uma ajuda divina. Eu consigo alcançar o que eu estou buscando em minha vida. Eu posso alcançar a Deus sem ter que me prostrar diante dele e buscar o seu auxílio. Você imagina que sim? Você imagina que você pode seguir em frente sem o Senhor Jesus Cristo? Talvez você pensou dessa maneira nos momentos mais orgulhosos de tua vida, mas você irá encontrar muitos períodos na vida, se não já encontrou, onde essa sua crença será abalada. Talvez quando os anos passarem um pouco mais e a enfermidade chegar e o meu intelecto me desapontar, ou as pessoas me desapontarem, ou você se desapontar pelo seu próprio julgamento e perceber a fragilidade também do seu corpo e da sua saúde, que essa é uma casa frágil, a nossa vida. Então a convicção de que você precisa dele começará a falar em tua consciência, mas é bem provável que você mantenha esse ferrolho preso. Eu dou conta sem Jesus Cristo, você diz. Aqui está um outro ferrolho que nós passamos nessa porta. Se há uma alma dentro de mim, se eu realmente possuo uma alma, e se Deus vê todas as coisas que acontecem, que estão dentro de mim, os meus pensamentos e o meu coração, eu não quero que isso aconteça, porque eu não quero sentir envergonhado de meus pecados. Eu não quero que ninguém olhe dentro de mim, eu não quero um espelho diante de mim, eu não quero que minha natureza seja revelada. Eu não quero me sentir envergonhado de meus pecados. Eu não quero me sentir envergonhado com a ideia de que todos os meus pecados foram registrados e permanecem registrados, ainda embora eu tenha me esquecido de muitos deles. Mesmo os que já estão há longo tempo atrás, que eles estão todos guardados diante do Senhor, porque eu ainda não os confessei, porque não houve perdão. Se há um Deus, eu não gosto dessa ideia de que eu sou conhecido e que eu não posso esconder o que eu sou. Eu não quero isso. Eu tranco essa porta e eu passo esse ferrolho. E você não deseja os olhos de Deus sobre a sua vida. E você não deseja reconhecer a tua necessidade e o estrago que o pecado já fez em você. E a sua atitude, você não deseja sair para fora e encarar o registro desses pecados. Oh, amigos, e confessá-lo. Você é como alguém que sabe que está muito doente, mas que recusa ir ao médico porque haverão exames e raio-x e vão me mostrar que o meu estado talvez seja muito pior do que eu estou. Eu prefiro ir morrendo aos poucos, sem saber que o câncer já tomou completamente controle de tudo em minha vida. Eu tranco esse ferrolho. E aqui está mais um ferrolho. Pense sobre isso. Eu não quero o governo de Deus em minha vida. Eu fecho esse ferrolho. Eu não quero ser governado por ninguém.
Eu não quero que ninguém me diga o que eu tenho que fazer. Eu quero imaginar que eu estou no controle da minha vida, que eu sou o capitão do meu destino, que eu decido as coisas. Eu não quero a autoridade de Deus sobre a minha vida. Eu quero ter que satisfazer a mim mesmo e somente a mim mesmo. Eu não quero esse estilo de vida de um crente. Veja os crentes, você diz. Eu não quero esse estilo de vida de ser um crente. Santificação? Não, eu quero liberdade para fazer o que eu desejo com a minha vida, com o meu corpo, com o meu tempo. Eu quero sexo livre. Eu quero beber e fumar o quanto eu quiser, quando eu quiser. Eu quero poder mentir se for necessário. Eu quero poder me sentir bem comigo mesmo, sem culpa, mesmo quando eu estiver traindo as pessoas. Eu não quero esse sentimento de culpa em minha vida. Eu não quero os olhos de Deus em minha vida. Eu não quero o seu governo. Eu tranco essa porta e imagino tolamente que ele não existe. E eu mantenho fora, ainda mais busco um relacionamento com ele. Eu não quero o perdão de Deus. Eu não quero Deus em minha vida. Eu vou ter que reconhecer os meus pecados. Eu vou ter que reconhecer tudo aquilo que Deus já sabe. A maior parte das pessoas sabe também. Deus vai ter que transformar a minha vida. E talvez quando Ele comece a mexer ali, cheire mal, e há coisas estranhas, e bicho vai sair dali. Eu não quero essas coisas. Eu mantenho Deus do lado de fora da minha vida. Eu preciso manter essa mensagem do Evangelho fora. Ela é muito perigosa. Ela está chegando próxima. E eu começo a sentir que isso vai trazer à tona quem eu sou diante de Deus. E eu vou precisar reconhecer a minha culpa e a minha vergonha. Amigo, será que é isso que você está fazendo nesta noite? Será que este é o ferrolho firme, trancado na porta da tua vida, de propósito para manter Deus do lado de fora? Será que é essa a tua atitude diante do teu Deus, o teu Criador, o Senhor? Ainda mais um ferrolho que nós puxamos nessa porta pesada. É muito fácil puxar esse ferrolho, nós puxamos rápido e forçosamente. Eu não tenho desejo de me arrepender. Arrepender diante de Deus. Você não me conhece, pastor. Eu não sou essa figura má que você está pintando aí desse púlpito. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu não sou pior do que ninguém. Eu não quero me arrepender, eu não quero ter que dobrar o meu joelho diante de Deus e reconhecer as minhas muitas falhas, as coisas erradas que eu fiz, e as minhas mentiras, e o meu orgulho, e o meu mau temperamento, e a minha incredulidade. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu não sou pior do que ninguém. Eu não quero me humilhar diante do Senhor Jesus Cristo de forma alguma. Eu sei que Deus existe, mas eu sei que eu posso agradar a Ele com a minha capacidade. Simplesmente, se eu buscar ser uma boa pessoa nessa sociedade e não meter meu nariz na vida de ninguém, Deus vai se agradar de mim. Eu não preciso dobrar o joelho em arrependimento, não. A Bíblia diz que eu tenho que me arrepender, sim, e reconhecer os meus pecados, mas eu empurro isso de lado. Eu acho que eu continuo agradando a Deus e consigo. Não, eu tranco esse ferrolho, essa mensagem que diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Quantos ferrolhos há na porta da casa de tua vida? 5, 10, 100, muitos. Eu mencionei apenas alguns, ainda aqui mais um deles. Eu tenho muito a aproveitar ainda nessa vida. Depois eu busco a Deus. Eu fecho esse ferrolho. Quando eu tiver alcançado isso, e experimentado isso, e provado isso, e conhecido isso e aquilo, então eu vou buscar a Deus. Agora não, Deus. Agora não, Evangelho, arrependimento não. Você não sabe o dia de amanhã. E você, neciamente, passa esse ferrolho nessa porta. Mais um ferrolho. E eis aqui mais um outro. Se existe um Deus, se existe um Salvador de fato, bem, tudo vai ficar muito bem, porque quando eu chegar lá no céu, eu vou saber o que vai acontecer. Oh, quão ignorante esse ferrolho. Quão ignorante. No céu não haverá discussão, amigo. No céu não haverá debate, apenas o pronunciamento de um julgamento. Eu não preciso me aproximar dele e buscá-lo aqui. Esse é um Deus de amor. E um Deus de amor perdoa todo mundo. Ele fecha os olhos para os meus pecados. Ele não é um Deus justo, Ele não é um Deus santo. Eu passo o ferrolho da imaginação e fecho esta porta. O inferno, você está me falando sobre o inferno, amigo? O inferno é aqui mesmo. Veja como as pessoas são más neste mundo. Aqui é o inferno. Quando eu terminar a minha vida, tudo vai ser bonança, tudo vai ser maravilhoso. O inferno é aqui, não, queridos. Aqui você pode tomar uma água de coco fresquinha.
e andar pelos campos. A Bíblia diz que o inferno é um lugar onde há ranger de dentes, onde o verme nunca morre, onde o fogo nunca se apaga. Pense um minuto sobre o inferno. O inferno é simplesmente isto, a Bíblia diz, um lugar onde Deus não está. Você já pensou sobre isso? Deus é luz, é amor, é compaixão, é bondade, é graça e favor. E um lugar onde Deus não está, só há ira, miséria, ódio, crueldade de pessoas contra outras pessoas que se encontram ali odiando-se umas às outras por toda a eternidade, e dor e temor. O inferno não é este mundo. Aqui nesse mundo você tem um convite de salvação, um chamado ao arrependimento. Você pode ouvir este chamado e respondê-lo enquanto há tempo. Eu não preciso de arrependimento, você diz, e você passa esse ferrolho nessa porta. Essa porta, com todos estes ferrolhos, é a maneira que eu tenho respondido a Deus por tantos e tantos anos. Bem, a pergunta é feita: o que determinará a minha vida? O Salvador ou a minha ambição? Minha ambição, fecha a porta, passa o ferrolho. Será Deus, a vontade dele para a minha vida, ou a minha autodeterminação ao longo da vida? A minha autodeterminação, passa o ferrolho. Eu, meu, para mim, o que eu quero, o que eu desejo, o que me importa, o que me interessa. Deixa esse ferrolho passado nessa porta. Será a eternidade ou só o aqui e agora que me importa? Só o aqui e agora. Deixa esse ferrolho fechado. Esses ferrolhos, essa porta é a nossa resposta a Deus. Amigos, essa é a condição de cada homem e mulher antes da conversão. Mas ouça essas palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele bate. Como Cristo bate nessa porta? Bem, ele bate. Conforme você se senta para ouvir o Evangelho, ele fala lá no profundo de tua alma. E se ele nessa noite está lidando com você e você sabe que ele está lidando, ele está chamando a tua alma. Ele está dizendo: venha, se arrependa, creia. Ele bate conforme ele fala a tua consciência, a tua necessidade de arrependimento. Mesmo nessa noite, conforme você ouve o Evangelho, ele está batendo nesta porta e te chamando ao arrependimento. Creia, creia que ele está te chamando. Ouça essa voz, talvez pela primeira vez, Deus falando de dentro de tua alma e te convencendo dos teus pecados, como que abrindo um grande espelho dentro de você, para que você veja quem você é sem Deus, mas por amor e misericórdia, para que você abra essa porta e venha arrependimento. É você, sou eu. É assim que ele bate nessa porta e você diz a si mesmo pela primeira vez: Deus me conhece, Ele sabe quem eu sou, Ele vê os meus pecados, Ele marcou cada passo da minha jornada até aqui. Não há nada escondido diante dEle. Eu estou sempre diante dos olhos de um Deus que vê todas as coisas. É melhor que eu abra esses ferrolhos, é melhor que eu abra essa porta de par em par e saia para fora. E dobre o meu joelho diante desse Senhor de misericórdia, diante de Jesus, e peça a Ele perdão pela primeira vez. Ouça esse versículo de número 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Esse sou eu ao longo de uma vida sem Deus. Eu não o conheço. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei de minha boca. Isso que acontecerá conosco. Se nós partirmos desta vida um dia para a presença de Deus, longe, banidos da presença dEle, como dizes: sou rico, estou enriquecido, nada tenho falta, e não sabes espiritualmente, moralmente, que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Eu não tenho justiça, nem mérito para me apresentar diante do meu Criador. Aconselho-te este teu chamado, que compre de mim é gratuito ouro provado no fogo, para que te enriqueça os seus méritos de Jesus. Para que eu me apresente diante de Deus, eu preciso deste ouro, dos méritos do Senhor Jesus Cristo. Isto é, será que estas palavras soam como uma repreensão a você nesta noite? Veja o versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Essa é uma repreensão de um Deus de amor. Quem jamais se importaria com você senão Deus? Quem jamais lhe diria que há um buraco em tua frente,
senão uma pessoa que se importa com você para que você não caia nele. É um chamado de misericórdia, porque é um chamado de um Deus de amor, de um Salvador tão grande, que deseja a tua salvação. Se você está ouvindo em tua alma o seu chamado nesta noite, ele diz: sê zeloso e arrepende-te enquanto há tempo. Se o Espírito de Deus está trabalhando em teu coração, se ele te faz ver estas realidades e compreender o estado espiritual de tua vida, amigo, que você ouça a sua voz e abra essa porta enquanto há tempo e diga a si mesmo: eu preciso puxar esses ferrolhos, eu preciso abrir essa porta e me arrepender diante de Deus de meus pecados e confessar a Ele. Amigo, é exatamente isso que você faz. Você puxa esses ferrolhos. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, ele diz, você abre esse ferrolho, você se arrepende, você confessa diante do Senhor os teus pecados. Veja esse primeiro ferrolho no topo dessa porta que você colocou ali. O ferrolho que diz: eu não tenho necessidade de Cristo, eu não preciso dele. Diga ao Senhor: Jesus Cristo, eu preciso sim de ti, Senhor. Eu preciso do teu perdão e da tua misericórdia. Eu abro esse ferrolho. Eu preciso de perdão e de salvação nesta noite. Eu estou separado de Deus. Eu estou separado do céu. Eu vivi como uma pessoa nécia, longe de ti. Buscas passageiras, prazeres que não compensam. Oh, eu vivi como uma pessoa longe de ti. Eu sou um pecador. Eu reconheço que eu necessito de um Salvador, porque eu sou um pecador. Eu venho em arrependimento. E você põe a mão nesse segundo ferrolho, esse ferrolho orgulhoso que diz: eu consigo sem Jesus. E você diz a ele: Senhor, no meu orgulho e na minha tolice eu pensei que conseguiria sem ti. Eu pensei, Senhor, que eu conseguiria agradar a Deus. Eu não consigo. Eu preciso do Senhor Jesus em minha vida, enquanto há tempo, enquanto eu posso encontrar perdão e salvação. Ó Senhor, vem e toma a minha vida. Vem ser Senhor. Entra e transforma o meu coração. Lava todo o pecado. Você abre esse ferrolho e você destranca esse outro ferrolho. E você diz: eu quero sim a minha alma examinada. Eu quero toda a minha enfermidade espiritual examinada. Eu quero conhecer o perdão e a cura e a transformação. Eu quero ser limpado de minha culpa. Eu quero ser transformado por ti. Eu preciso de um novo coração. Eu preciso de um coração limpo. Eu preciso de uma nova natureza, de um novo início. Eu jamais conseguiria, Senhor, entrar em tua presença como eu estou. Eu venho a ti em arrependimento. Você puxa esse ferrolho e você diz: eu quero conhecer o Salvador e que Ele seja Senhor da minha vida. Eu quero, Senhor, me ajuda, me dê uma nova natureza. Eu não consigo dirigir a minha natureza. Eu preciso de ti. Me ajuda a virar as costas para a minha rebelião, para os meus pecados, para a minha autodeterminação que me levará à condenação. Eu vou me arrepender. Eu vou confiar em Cristo Jesus. Eu vou entregar a minha vida a Ele. Puxa esses ferrolhos para trás, amigo, enquanto há tempo. E se o Espírito já está trabalhando em teu coração e te faz perceber a bondade do Salvador. Oh, quem é que está do lado de fora desta porta? Não é o oficial de justiça. Não é o juiz ainda. É um advogado. É alguém que tem um interesse no teu caso. É alguém que deseja te representar diante do Pai. É Ele que bate nessa porta e diz: vem para fora. E eu te representarei diante do Pai, porque eu levei sobre mim os teus pecados, se você se voltar a Ele nessa noite. Ainda hoje. E clamar por perdão, e clamar por vida, é tão fácil fazer isso. Mesmo uma criança pode puxar esses ferrolhos. Na verdade, todos eles se abrem de uma vez, conforme você vem a Cristo, em sincero arrependimento. E você crê que Ele te ouvirá. E você se derrama a Ele confessando os teus pecados. Todos esses ferrolhos são abertos por Ele. Eis que estou à porta e bato, diz o Salvador. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até Ele. E com Ele cearei, e Ele comigo entrarei até Ele. E com Ele cearei. Você percebe o significado dessas palavras? Quão maravilhosas elas são.
uma promessa do Senhor Jesus Cristo. Você se arrepende de teus pecados, esse é o abrir dessa porta. Você busca de todo o coração o perdão e a reconciliação. E você conhecerá pela primeira vez o teu Criador. E a certeza de vida eterna, de pecados perdoados. Que quando Ele entra, Ele perdoa, Ele transforma, Ele dá um novo caráter, Ele dá um novo início. Quando Ele entra para dentro da casa da tua vida, sabe o que Ele faz, amigo? Ele acende as luzes. E já não há mais ignorância, e já não há mais trevas. Eu não sei o significado da vida. Não, agora eu sei. Agora eu conheço todas as coisas. Eu sei para onde a minha alma irá. Quando Ele entra, Ele traz ordem na bagunça, Ele limpa, Ele dá um novo caráter, novas alegrias, novos desejos, uma vida transformada. Se há desordem, se há rebelião ali dentro, Ele se torna o Senhor e põe para fora todo o domínio do pecado e de Satanás. Quando Ele entra para dentro de uma vida, Ele traz alegria, paz, companhia, e a voz de júbilo, e a voz de alegria, a companhia do Senhor Jesus Cristo, uma alegria que o mundo não pode dar, nem roubar de você. Quando Ele entra para dentro dessa casa, a segurança de salvação, a segurança de vida eterna, e isso acontece de repente. Você vem, você confessa, Ele te perdoa, Ele te transforma imediatamente, uma nova vida que se inicia ali como uma criança que nasce de novo. E você saberá que isso aconteceu. E você conhecerá o Senhor. Amigo, arrependa-se diante de Deus enquanto há tempo. Arrependa-se diante do Senhor. Diga a Ele que você tem vivido longe dEle. Arrependa-se antes que Ele derrube com o seu dedo essa porta e te chame para fora, para prestar contas a Ele. Ouça a voz de misericórdia, responda, e venha ainda nessa noite ao Senhor. Creia que o Salvador veio por você, se você se arrepender e confiar nele. Que o Espírito de Deus mova no teu coração, e se Ele já moveu, faça isso. Ele te chama, Ele faz uma promessa tão tremenda. Ouça essa promessa, quão maravilhosa. Se alguém, Ele diz, ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até Ele, e com Ele cearei, e Ele comigo. Ele não pode mentir. Ele é o Santo dos Santos. Ele é o glorioso Deus. Sabe qual é a sua garantia? Ele mesmo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, se você abrir essa porta e se arrepender com sinceridade ainda nesta noite, com uma simples e sincera fé, como uma confissão de pecados diante dele, de todo o coração, Ele te transformará. Ele virá habitar em tua vida e você saberá que você é uma nova pessoa. Ele andará com você nesta vida e você o conhecerá aqui e por toda a eternidade. Arrependa-se, ainda hoje, e conheça o Senhor Jesus Cristo.